Antes de terminar, eu vou comentar sobre esse livro aqui, gente, ó. Esse livro aqui, ó, tá? Presta atenção que esse é o tesouro do vídeo. Vocês vão ver o que eu vou falar sobre ele. Seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero comentar algumas coisas importantes com vocês a respeito de teologia, de livros e de bíblias, né? Bom, eu vou começar pedindo para você se inscrever no canal. Se você chegou pelo título, se inscreva no canal que vai ter mais vídeos assim aqui. Eu pedi para vocês colocarem comentários não, fazerem perguntas lá no Instagram do canal. O Instagram do canal vai aparecer aqui para vocês. Sigam o canal, por favor, né, e mandem perguntas lá sempre que tiver essa opção, tá? Porque eu vou selecionar algumas para trazer para cá. E eu selecionei duas hoje, bem interessantes. O restante eu comentei lá mesmo. Então, se vocês quiserem ver o restante das perguntas, vão lá para o Instagram do canal. E duas que eu achei assim, muito interessantes para trazer aqui, que já vai ligar com tudo que eu queria falar a respeito de teologia. Antes, onde que eu coloquei meu óculos? Tá aqui, ó. Agora sim eu estou conseguindo enxergar bem. Então vamos lá, né? Aqui tem duas perguntas que eu acho interessantes e importantes de responder. Além de todas que são importantes também, já respondi tudo aqui, ó, né? E aí eu quero emendar, como eu disse, com algumas coisas que eu queria falar com vocês a respeito de livros de teologia e tal. A gente vai comentar um pouco sobre alguns lançamentos e algumas polêmicas aqui hoje, beleza? Então não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e colocar o seu comentário, tá bom? Mais conteúdos entram na área de membros aqui do nosso canal. Vamos lá então, ó. A pergunta do Giovanni _MLS, achei muito interessante. Ele perguntou o seguinte: por que a sistemática de Berkhof é tão indicada? Qual é o diferencial dela? Qual é o diferencial desta teologia sistemática que eu falo todo dia para vocês? Essa teologia sistemática, ela tem uma linguagem muito diferente do padrão, tá? Ela tem uma linguagem muito clara. O Berkhof é muito direto no que ele fala, isso é muito bom, isso valoriza muito ela. E ela traz muitos temas, é muito conteúdo que tem aqui dentro. Ela parece fina, mas na verdade a letra é pequena. Então, ó. E a formatação também fez com que coubesse mais coisas aqui dentro. Eu até indico essa edição, essa teologia aqui para Kindle. Se você tiver Kindle, ler ela no Kindle é bem melhor do que ler na mão, por causa da letra, né? A fonte, a cultura cristã não soube formatar direito, já no Kindle ficou bem melhor. Eu tenho as duas, né? Então, vamos lá. Além de ter a linguagem muito clara do Berkhof, não é muito acadêmica, tá? Apesar de que poderia ser acadêmica, mas não é muito acadêmica. Ela tem a linguagem fácil de entender e ela tem muitos temas. Eu diria que este sim é o resumo da dogmática reformada, eu diria, tá? Porque ele traz os temas com uma linguagem muito próxima do Bavinck, muito parecido, até, eu diria que até melhor do que o resumo do próprio Bavinck, essa teologia sistemática aqui. Além de tudo isso, custa muito pouco, cara, é muito barato essa teologia sistemática. Então, menos de R$100, você tem uma teologia para estudar em casa. 10 anos estudando teologia sistemática em casa. Então tá aí respondido o motivo, tá? Vamos para a próxima pergunta. O Almeida Oliveira perguntou o seguinte, e para isso eu vou mostrar, para responder, eu vou mostrar outra indicação aqui para vocês, ó. Ele perguntou o seguinte: a duração de dias em Gênesis 1 é de 24 horas? Vamos lá. Eu tenho aqui o dicionário que eu indico para vocês, que é o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, né? Tem review dele no canal, tem participação do Alck, Bruce Alck, e mais outros aqui que também são conhecidos, e eu dei uma pesquisada aqui para saber se é realmente dias, ou se é meses, ou se é anos, né? Como eu sempre digo, toda palavra depende do contexto. Então eu não posso falar a palavra manga de camisa e falar que ela está num pé de manga, né? Porque os contextos são diferentes. Então quando você usa aquela palavra lá, que pode significar tempo, né, ou meses, você tem que entender o contexto, né, para que ela foi usada. E dentro desse contexto, a gente tem ali Moisés falando de um tempo que na verdade é uma passagem de dias, né? Fala de tarde, fala da manhã, ou seja, o tempo ali, né, o dia ali é realmente um dia, e não 10 mil anos, ou 100 mil anos, ou sei lá quantos anos que esses teólogos costumam colocar. Outra questão importante que você tem que entender é que Moisés não era um profeta que colocava símbolos nas suas palavras.
Ele tinha que explicar a um povo que na verdade não conhecia direito a vontade de Deus. Aquela geração já era mais egípcia do que adorador de Yahvé, né? Então ele tinha que ser mais simples e direto. Por isso que você tem ali a criação em um capítulo, bem rápido. Agora, não faz sentido Moisés colocar símbolos numa coisa que ele tinha que explicar de forma muito clara, muito fácil, né? Muito rápida até. Então não tem colocação aí, não tem lógica dizer que ali era mais de um dia, quando o próprio contexto fala que é mais de um dia. Aí muita gente vai falar, não, mas poderia simbolizar. Não pode simbolizar. Moisés não era esse tipo de escritor. Ele colocava o que estava acontecendo e ele queria ensinar o povo de forma clara. Por isso, 24 horas de um dia mesmo, ali em Gênesis, tá? Essas são as duas perguntas que eu queria responder. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver. O Alan Vitor disse que foi por causa dos meus vídeos que ele comprou a CF. E hoje ele já tem 3. Graças a Deus, né? A leitura da CF é muito boa, muito indicada. Eu não me arrependo de fazer nenhum vídeo sobre a CF. E agora eu quero comentar uma coisa com vocês. Eu coloquei esses dias aqui nos vídeos rápidos do YouTube. Coloquei também lá no Instagram. Alguns livros estão sendo esquecidos. Eles são lançados e esquecidos. E são livros importantes. Bom, não saiu muito review sobre esses livros no canal. Então, de certa forma, eu deixei também acontecer para falar sobre isso hoje com vocês, né? Vocês viram que a Thomas Nelson Brasil lançou uma série de livros sobre reformadores famosos. Tá aqui, ó. Eu tenho 4 dos 5 que foram lançados. Por que eu não tenho o 5º? Porque eu já tinha comprado ele em outra editora. Mas a Thomas Nelson lançou esses livros aqui, ó. E as pessoas simplesmente, e principalmente os youtubers que ficam puxando saco das editoras, né? Que ganham dinheiro para fazer isso e só fazem de material arminiano, material ruim mesmo, né? Pior do que arminiano, eu tô dizendo que arminiano é ruim, tô falando que é pior, apesar de não gostar. Né? Eles querem colocar no mercado um tipo de material que não presta realmente, tá? E aí eles vão ignorando nomes como John Knox, Martin Bucer, Herman Bavinck. Você não vê vídeos falando sobre esses caras. Abraham Kuyper, né? Então eu queria falar um pouco sobre cada um desses livros e já indicar para vocês. E olha que interessante, como não teve muita repercussão, os youtubers não querem mostrar, as editoras não estão pagando para eles fazerem isso, né? Esses livros ficaram muito baratos. Então tem livro aqui que custa R$20, que deveria custar aí na casa dos 60. Então quero que você aproveita, corre e compra esse livro logo, porque um dia talvez ele fique mais caro, né? Vou falar um pouco sobre predestinação. Por que você tem que ler esse livro aqui? Você que é reformado, você que é cristão, você que estuda a Bíblia. O John Knox, ele é o cara lá da presbiteriana, né? Mas ele escreve muito bem. Quase ninguém leu John Knox no Brasil. Essa é a chance de ler. Ele fez esse livro aqui todo para responder a um livro que era contra a predestinação. Um livro pelagiano, era católico, né? Mas contra a predestinação, e ele vai trazer muitas questões importantes aqui. Inclusive, uma coisa que acontece hoje, que já acontecia naquele tempo, que era as pessoas que eram contra a reforma distorcer aquilo que nós falamos. Entende? O John Knox vai mostrar isso neste livro aqui. Além de você ver a resposta dele, você vai aprender sobre predestinação. A linguagem é bem simples e cada capítulo ele traz um problema e uma solução. Esse problema geralmente é retirado do livro que ele está respondendo, né? Mas pode também ter o pensamento geral daquelas pessoas lá. Então o livro sobre predestinação é muito indicado, você não vai se arrepender de comprar ele. Vamos falar de outro livro aqui, ó, Martin Bucer, né? Acho que é Bucer que fala, né? Teologia Pastoral. Esse livrinho aqui traz uma maneira diferente de escrever. Eu estou até lendo ele, estou na página 67, né? Sobre o verdadeiro cuidado das almas. Ele vai tratar sobre teologia pastoral, sobre como cuidar dos cristãos, como o pastor deve cuidar dos cristãos. E por que eu comprei se eu não sou pastor? Eu creio que todos nós devemos cuidar uns dos outros, assim como a Bíblia orienta. E para isso, o Martin Bucer tem muita coisa para ensinar. Tá? Esse livro aqui é muito bom. Eu pausei a leitura dele porque eu quero copiar ele, eu quero fazer do jeito que ele faz. Então eu dei uma pausa, vamos segurar aqui,
Deixa eu entender como é que ele trabalha, eu vou trabalhar igual ele, mais pra frente, né? É diferente mesmo. Por exemplo, primeiro ele traz todos os textos bíblicos, depois ele traz o texto, né? E ele não traz só a referência, não, ele traz o texto bíblico mesmo. E isso eu achei bem diferente, foi inovador, na minha opinião, e é um livro tão antigo, né? Martin Bucer, né? Depois Herman Bavinck, que tem review no canal, Herman Bavinck, As Maravilhas de Deus, que seria o que Berkhof fez, né? Ó, mas Berkhof fez melhor, na minha opinião, tá? Melhor do que Bavinck, o resumo. Agora, melhor do que o Bavinck na sua teologia sistemática, ninguém fez até agora. Tá? A dogmática reformada é a melhor teologia sistemática que tem no Brasil. É a melhor que tem. Aí você tem o resumo, que é As Maravilhas de Deus. Né? É um resumo da sua obra, obviamente é bem resumido, mas a leitura é muito fluida, é muito gostoso de ler isso aqui. Eu estou lendo sobre Cristologia, tá? Eu estou lendo aqui sobre a obra de Cristo na sua exaltação. A fonte ficou muito boa, o texto ficou muito bom, a tradução em geral ficou muito boa desse material aqui. Depois você tem o Abraham Kuyper. Antes de terminar, eu vou comentar sobre esse livro aqui, gente. Esse livro aqui, Engajamento Cultural, vou comentar no final do vídeo, tá? Presta atenção que esse é o tesouro do vídeo. Vocês vão ver o que eu vou falar sobre ele. Então a gente tem aqui Abraham Kuyper, Problema da Pobreza, que é um comentário, né? Na verdade é uma reunião onde o Abraham Kuyper fez um discurso, ou vários discursos, não lembro agora, faz um tempo que eu li isso aqui. Mas é um discurso sobre o problema da política na época de Abraham Kuyper. Aqui ele vai falar sobre marxismo, ele vai falar sobre essas questões aí que hoje em dia, sinceramente, foram esquecidas, né? Ele vai falar que o problema da pobreza também é do cristão, tá? Ele vai falar isso aqui, e de forma bem clara também. Abraham Kuyper é muito indicado no canal, Teologia do Espírito Santo, é o maior livro dele, na minha opinião. Não li todos, obviamente, todos que eu tive acesso até de ler, eu li, que é esses três, né? Esse aqui, o Calvinismo e a Teologia do Espírito Santo, são os 3 livros que eu li dele. Para mim, Teologia do Espírito Santo, o melhor livro sobre Teologia do Espírito Santo que saiu até hoje, e Abraham Kuyper. É muito bom ver como é que as pessoas pensavam naquela época. Presta atenção, você que estuda teologia precisa entender história. E para entender história, você precisa entender a cosmovisão dessas pessoas na história. Tá aqui. Sobre a pobreza, sobre a política, Abraham Kuyper tem muita coisa. Agora, por que esses livros não aparecem por aí? Né? Por quê? Não sei por quê, cara. Não sei por que não há interesse nesses teólogos e youtubers por aí afora. Esses caras só querem vender, na minha opinião. Eles querem ganhar dinheiro. É isso. Tanto que eu não falei de nenhum link desses livros aqui. Sabe? Não tem link. Eu esqueço de colocar link. Eu esqueço de fazer link. As pessoas, às vezes, quando vão ajudar o canal, você tem que me lembrar. Porque o interesse mesmo é fazer vocês terem acesso a esse conteúdo, que é rico. Um conteúdo que é muito bom para o ministério de vocês. Agora, o que esses caras querem empurrar para vocês? Eles querem empurrar a teologia liberal, eles querem empurrar a teologia da NPP, eles querem empurrar a teologia desse cara aqui da América Latina, que está envolvido com coisas erradas. Tem autor aí envolvido com ecumenismo, tem autor envolvido com um monte de problema, aí que os caras empurram, falam, é muito bom, compra isso daqui, compra isso daqui. Irmãos, a teologia brasileira está com problema, né? Está com problema. E sobre esses problemas, a gente chega finalmente no engajamento cultural. Esse é um livro que a Thomas Nelson lançou. Eu não vi nenhum vídeo sobre ele, né? Assim que eu vi o problema, eu comentei lá no nosso grupo de indicação. E aí depois eu vi alguém gravou um vídeo sobre ele também, mas eu preferi não assistir porque eu tinha que dar a minha opinião. O engajamento cultural está falando aqui, um curso intensivo sobre questões contemporâneas e as diferentes perspectivas cristãs. Primeiro ponto, não é um curso de nada. Não tem curso nenhum aqui. Você comprou, foi enganado. Não tem curso. O que tem? Um monte de argumentos de pessoas diferentes sobre questões culturais. É isso. Agora, não há aquela explicação clara que o brasileiro precisa sobre as diferenças. E ainda há, no início dele, uma questão sobre... Vai trazer a ideia do relativismo cristão, onde a gente não tem a verdade, sabe? A verdade só Deus tem, então cada um tem a sua verdade. Engajamento cultural da Thomas Nelson Brasil, sendo vendido no Brasil, sem muita explicação sobre o que é. Agora eu quero te explicar o que tem aqui. Para que você que foi também enganado pelo nome aqui,
né, você possa aproveitar alguma coisa desta grande, porque eles não fizeram do jeito certo. Então essa correção vai ajudar tanto você que comprou, quanto a própria Thomas Nelson que lançou o livro, tá? Vamos lá, primeiro, não é um curso, ninguém te dá curso de nada nisso aqui. É um monte de comentários sobre questões culturais, né? Então, cuidado com onde você deixa esse livro. A sua avó, que não entende de teologia, pegar esse livro e começar a ler, ela vai virar liberal da noite pro dia, tá? Ela vai virar liberal rapidinho. Porque o livro não fica explicando, olha, esse pensamento nós não concordamos, mas o pessoal liberal concorda. Ele não faz isso, ele simplesmente coloca. Tá tudo aqui, você lê do jeito que você quiser. Mas aí que vem a questão. Você vai ter neste livrinho aqui questões culturais de outras linhas filosóficas que se dizem cristãos. Por exemplo, os homossexuais acham que a Bíblia apoia a ideia do LGBT dentro da igreja, né? Eles creem que não há conflito entre ser gay e cristão ao mesmo tempo. Então, beleza, essa é a ideia deles. Mas como é que eles explicam isso? Aí você vai achar a explicação aqui. Entende? Feminismo, como é que as feministas explicam isso? Ele vai trazer aqui para vocês. E aí vocês não vão ler e acreditar em tudo que vocês leem. Vocês vão ler e julgar com as escrituras, né? Então, por exemplo, ó, a parte 1 vai trazer o cristianismo e a cultura. A parte 2 vai trazer questões contemporâneas, que é onde a gente vai ler direto, né? Sexualidade, vai falar sobre a arte de amar nossos vizinhos LGBT. Eu não sou contra amar o pessoal LGBT, não. Nós devemos amar uns aos outros, né? Devemos amar até os nossos inimigos. Então os LGBTs odeiam os cristãos, ame eles. Essa é a resposta de Deus. Não precisa nem de ler um livro desse para isso. Mas ele vai te dar a cosmovisão deles sobre isso, né? E aí você vai conseguir debater, usando a Bíblia, claro, com essas pessoas, sem ofender, sem humilhar, né, nada, só mostrar como é que a Bíblia pensa. Você tem, por exemplo, capítulo 6, o papel do homem e o papel da mulher. Olha aí, né? E aí ele sempre traz quem é o autor do texto para você entender. Então a pessoa que fala, por exemplo, sobre homossexualidade é um homossexual que é cristão, olha, virou, que é cristão, diz ele que é cristão, não concordo, mas é o que ele fala, né? Depois tem a parte 7, por exemplo, ó, o capítulo 7, imigração e raça, identificando os dois lados da questão racial, questão importante, né? Um monte de argumentos. Agora, ele não vai te dar um curso falando, é assim que eles pensam, né? Nós não concordamos por isso, por isso e por isso. Eles não vão fazer isso do jeito que deveriam. E é por isso que você tem que tomar cuidado com este livro aqui. É um livro para jogar fora? Não, porque uma hora você vai falar sobre alguma coisa que tem aqui, que eles pensam, você vai ter argumentos para pensar com eles, né? Para confrontá-los usando as escrituras. O maior problema desse livro está no fato de não ter tanta explicação sobre o que ele faz. E é aí que a editora falhou drasticamente a respeito dele. Beleza? Bom, esse foi o vídeo da semana, falando sobre livros, respondemos alguns comentários. E eu vou fazer mais isso com vocês. Fiquem ligados no canal, curtam, compartilhem o vídeo para mais pessoas terem acesso a isso aqui. Fiquem com Deus e até mais.